Meus amigos, hoje vamos conversar um pouco sobre aquilo que nos acomete a todos. Um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento em que parece que tudo vai contra nós. As portas se fecham e nós não temos ou não sabemos para onde ir. Quem de nós já não viveu momentos assim? Aliás, nós estamos saindo de 3 anos de crise mundial, em que nos afastamos dos outros, em que vivemos o medo de sermos contaminados por um vírus que nós não conhecíamos, e conheci muitas pessoas que desencarnaram, conheci outras que morreram por dentro, conheci outras que perderam a capacidade de enxergar o seu semelhante. Conheci outras que, vivendo no meio familiar, descobriram que seus casamentos não eram exatamente o que pareciam, que seus filhos ou netos não eram tão brilhantes como eles pensavam, e uma profunda depressão acometeu a maioria das pessoas. Mas os idosos e os muito jovens foram os que mais sofreram. Porque imagine você ter 70, 80 anos, não saber quando aquilo vai acabar e quando acabar, quantos anos você ainda vai ter para viver. Isso foi o que mais impactou as pessoas mais velhas. A minha filha é psicóloga clínica e hoje, de 8h30 da manhã às 10 da noite, ela atende principalmente idosos. E não por acaso, porque eles ficaram tão isolados dentro da própria casa que às vezes tinham que se trancar em algum lugar para, pelo computador, fazer terapia sem que a família interferisse. E muitos deles sustentavam financeiramente a família, mas não tinham o direito de manifestar as suas emoções. Infelizmente, a família do idoso quer que ele fique na frente da televisão comendo uma boa pipoca e não faça nada, não exercite a memória, não desenvolva o seu afeto ainda mais. E é impressionante como a maioria dos idosos dentro de uma casa cheia de gente está sozinho. Sozinho porque vive a crise de parecer que o seu tempo passou. Eu sempre digo à minha filha, é filha única, ela e meu genro não têm nenhuma obrigação de cuidar de mim. Mais tarde, eu já sou idosa, tenho 65 anos, mas eu vou para um lar de idosos otimamente. Eu adoro ouvir rádio, adoro conversar. Em 3 meses eu viro gerente do negócio. Pode ter certeza disso. Não tem problema nenhum, porque a verdade é que ali você vai encontrar pessoas da sua faixa etária que têm as mesmas lembranças que você. Vocês já tentaram conversar hoje com um adolescente sobre o tempo da sua juventude? Eles fazem aquela cara de enfado, aquela cara de meu Deus do céu. Eu me lembro dos sobrinhos do Chico. Certa vez o Chico dando conselhos para os sobrinhos e os sobrinhos achando aquilo ridículo. Ser bom, ser honesto, ser nobre, que bobagem. E os sobrinhos moravam com ele, porque o pai havia morrido e a mãe enlouqueceu e foi internada no sanatório. Então o Chico ficou com os meninos. Mas, certa feita, eles tiveram uma discussão com o Chico e, num certo momento, um deles disse: tio Chico, em que tempo você vive, tio Chico? E o Chico, com aquela tranquilidade que conhecemos, disse: eu vivo num tempo que não passa nunca, o tempo da consciência tranquila. Esse tempo não passa nunca. E vai nos cobrar caro no futuro, quando se aproximar o nosso momento de retornar à verdadeira vida, o que nós fizemos. Quando o Chico era menino, Dona Cidália, sua madrasta, precisava muito de dinheiro para criar os filhos.
inclusive os filhos que eram do primeiro casamento do seu marido, entre eles o Chico. E ela começou a plantar no quintal de casa verduras e legumes para vender ao verdureiro e angariar dinheiro para fazer as suas compras da semana. Mas ela começou a perceber que todo dia, quando ela ia colher a cenoura, a beterraba, estava faltando verdura e legume no quintal. Ora, se não era ela nem as crianças que pegavam, quem seria? E um dia a dona Cedália viu uma cenoura, porque ela tornou a vizinha responsável por aquela plantação que ela tinha. Muitas vezes, nas horas de crise, nós queremos chamar a atenção da pessoa que está passando um momento difícil, mas ela recusa. Não, eu sei de mim. Eu já conversei com pessoas por mais de 1 hora, ouvindo a pessoa, e quando eu abri a boca para emitir qualquer opinião, a pessoa dizia: você não entendeu o meu caso. Porque, no fundo, ela não queria ser ajudada. E se há uma coisa que nos desgasta, é quando nós queremos ajudar alguém que não quer ser ajudado. A pessoa finge que é uma beleza. Ela pede para ir no centro com a gente, ela pede para tomar passe, ela pede para passar pela orientação espiritual, mas na hora do trabalho, ela tem sempre alguma coisa melhor para fazer. E a crise dela passou como por encanto. Não podemos ser assim, porque toda crise impõe uma lição. Não surge em nossa vida à toa. Os momentos difíceis são nosso passado em forma de presente, ou são aquelas dificuldades do dia a dia que agora nós temos que superar. No final do século XVIII, na Inglaterra, havia muitas crianças morando nas ruas, crianças órfãs, crianças que não tinham ninguém por elas, entre as quais um menino de 9 anos. O que essas crianças apanhavam da polícia não está no gibi. Eram verdadeiras surras. E naquela época as crianças não tinham direito nenhum. Então você podia espancar uma criança na rua que nada te acontecia. E a polícia batia à vontade. Esse menino adorava escrever. Não tinha onde morar, não tinha o que comer. Um dia ele estava tão fraco que ele viu que ia morrer. Bateu à porta de uma fábrica de graxa e pediu ao dono para morar no porão da fábrica, no meio dos ratos, desde que ele tivesse um prato de comida por dia. E assim foi feito. Criança, naquela época, crianças trabalhavam, hoje também trabalham, mas a gente finge que não sabe. Ele foi morar ali no meio das ratazanas, dividindo o prato de comida único com elas. Mas adorava escrever, como eu disse. E ele mandava para o principal jornal de Londres os seus escritos. Recebia de volta uma carta. Olha, você é muito criança. Continue escrevendo. Um dia nós vamos publicar o que você escreve. E ao longo dos anos, sem desanimar, vivendo aquela crise de solidão, ele continuou escrevendo e mandando para o jornal seus escritos. Passam-se os anos. Ele atinge a idade de 19 anos. Há 10, ele morava naquele porão. Desesperado, ele vai dormir e pede a Deus para encontrar uma solução para a sua vida. Ele dorme e tem um sonho, que era Natal, e o Natal realmente se aproximava, e ele sonha com 3 espíritos que o visitavam: o passado, o presente, o futuro. Ele vê um homem idoso no fim da vida recebendo essas 3 visitas. O sonho se desenrola
E quando ele acorda, ele coloca tudo no papel, põe no envelope e manda para o jornal. Para sua surpresa, recebe uma carta. Como está próximo o Natal, bem pago, saiu dali e depois de 10 anos de crise, ele conheceu a felicidade. Então, lhe faltou. Esse menino era Charles Dickens, o maior autor de histórias infantis que o mundo já conheceu. E o conto era a história dos 3 espíritos que visitavam o homem idoso que estava para morrer. E a história chamava-se Um Conto de Natal. Livros, filmes foram feitos com essa história. Mas ali estava contida uma realidade que é nossa. Quando nos aproximamos do deixar a vida física, lembramos tudo que se passou. Prestamos atenção no presente que corre e imaginamos se em alguma parte nós teremos futuro. E nós, espíritas que somos, sabemos que o futuro é a continuação do nosso processo evolutivo, de tudo de bom que nós ainda podemos fazer. Havia um mendigo que andava pelas ruas e ele via sempre um garotinho, também morador de rua, a namorar na vitrine da padaria um pedaço de bolo. Para toda pessoa que entrava, o menino pedia para a pessoa comprar aquele pedaço de bolo. Ninguém comprava. Um dia o mendigo contou as moedas que tinha no bolso, entrou, comprou o pedaço de bolo, não para si, mas para o garotinho. E Valério, através de Chico Xavier, contava essa história há muitos anos, dizendo: só quem já namorou um pedaço de bolo na vitrine da padaria sabia o que o menino estava sentindo: fome. E o mendigo lá vai com as suas últimas moedas e compra o pedaço de bolo e dá ao menino. Quando nós passamos por alguém que precisa, muitas vezes ignoramos essa pessoa. Mas se estivéssemos no lugar dela, desejaríamos que todos nos vissem para que nós pudéssemos ser auxiliados. Houve uma grande cantora que já morreu há muito tempo, chamada Billie Holiday. Ela era viciada em drogas e morreu por causa disso. Mas era um vício que ela não conseguia vencer. Toda vez que ela terminava um namoro, toda vez que ela passava uma necessidade, ela ia para as drogas. Já no final da vida, e ela morreu moça, mas por causa do vício, ela apresentou-se num teatro nos Estados Unidos, tinha uma voz belíssima, mas a voz já pelo vício, e o que tocava com ela tinha um cachorro. E ele não queria deixar o cachorro em casa, ele colocava o cachorro embaixo da bateria. E um dia, Billie Holiday entra no palco, tão bêbada, que o cachorro embaixo da bateria começou a rosnar, começou a fazer barulho. E ela teve que interromper o show, porque ninguém mais escutava a voz dela, só escutava o ganido do cachorro. Quando acabou o show, antes da hora, o baterista foi pedir desculpas a ela. E ela, amargurada por uma crise que não conseguia vencer, disse a ele: não se preocupe, eu estou tão mal que já cheguei a ponto de que nem os cachorros gostam de mim. Semanas depois, ela foi presa e morreu algemada no hospital, porque os policiais tinham medo que ela fugisse do hospital. E ela estava sendo acusada
de uma série de roubos que ela realizava para comprar drogas. Uma mulher maravilhosa, a voz cristalina, mas profundamente infeliz. Foi explorada pela mãe, passou por tudo que vocês podem imaginar. Nunca saiu de uma crise permanente, porque ela se detestava, ela não se aceitava, ela não gostava dela. Qualquer pessoa que dissesse a ela que ela não servia para nada, ela concordava. E a grande crise que nós muitas vezes vivemos é a crise de autoestima. Qualquer pessoa que nos diga algo que nos magoe, nós damos razão à pessoa. Ah, você tem razão. Eu não sou uma boa pessoa. Eu não sou uma pessoa que vale a pena a convivência. E isso é o que de pior alguém pode fazer conosco. Nós temos que todos os dias amanhecer e dizer: eu posso porque confio em Deus e nada me será impossível. Dizem que João 23, um papa maravilhoso que já existiu, custou muito a ser canonizado pela igreja, porque ele via quem já morreu no final da vida. E enquanto ele estava em cima de um banquinho e os cardeais resolvendo se a roupa dele de papa tinha que ser mais curta, tinha que ser mais longa, ele ria, porque via um espírito amigo que dizia: Giuseppe, não te leves tão a sério, que importa se a sua roupa é mais curta, é mais comprida? Importa tudo que nasce do coração. Ele tinha uma irmã freira. Quando eles passeavam juntos pelo Vaticano, o Papa, perguntava a ela: de quem são esses candelabros? São seus, santidade. De quem são esses cristais? São seus, santidade. De quem são esses tapetes maravilhosos? São seus, santidade. Então vende tudo e doa para os pobres. E aí a igreja não quis canonizá-lo santo, porque diziam que ele tinha morrido esclerosado. Exatamente quando ele ficou lúcido, sabendo que nada daquilo era dele, que se fosse vendido, daria um bom dinheiro para aplacar a fome de quem precisava. As nossas horas de crise nos ensinam. Graham Bell, o inventor do telefone, sem o qual nós não teríamos celulares. A esposa era surda e ele queria inventar alguma coisa que, ao chegar no escritório, pudesse pegar e ela, da casa deles, pudesse escutar. Ele queria só dizer a ela que ele tinha chegado bem no escritório. E ele inventa o telefone para que ela, com pouco que tinha de audição, pudesse ouvi-lo. Se não fosse a esposa surda de Graham Bell, nós não teríamos telefone, não teríamos celular. Foi num instante de profunda crise de saúde da esposa de Graham Bell que ele tem a ideia de inventar o telefone. Pensemos que em todas as nossas horas sempre há aquele instante em que, para sair da crise, nós simplesmente oramos, pedimos às forças do bem que estejam conosco e que nos ajudem a encontrar a saída. Quando o Chico ia trabalhar, ele pegava um ônibus que passava por um campo de girassóis maravilhoso. Todo dia, quando o ônibus passava ali, o Chico, de dentro do ônibus, dizia: ah, Jesus, protege esse campo de girassóis,
Que coisa linda! Que nada de mal aconteça a esses girassóis. Um dia, o ônibus furou o pneu bem ali. E o motorista pediu que todos saíssem porque ele precisava trocar o pneu do ônibus. Desceram todos, o Chico desceu também. De repente, o Chico vê 2 rapazes desencarnados saindo do campo de girassóis. Se aproximaram dele e disseram: nós queríamos lhe agradecer. A mim? É, porque todos os dias, quando você passa aqui, você reza pelo campo de girassóis. E nós 2 somos os responsáveis por tomar conta do campo de girassóis. Nós queríamos te agradecer pelas preces que você faz e que ajudam o nosso trabalho. Se um campo de girassóis é protegido pelas forças do bem, o que as forças do bem não farão conosco? Que temos a tarefa de mudar a nós mesmos e mudar o mundo também. A verdade é que todas as vezes que nós dizemos: olha, eu queria tanto deixar de passar essas lutas, deixar de passar essas dores, Jesus nos convoca, como sempre, ao trabalho. Há renovação na nossa vida através da generosidade para com o próximo. Uma família fazia o evangelho toda semana, sentavam-se para orar. E o avô da família terminava a oração sempre dizendo: Jesus, vem ter conosco, vem à nossa casa, traga a sua luz para nós. A neta de 7 anos ficava olhando em volta e Jesus nunca aparecia. E o avô pedindo, nada de Jesus. Um dia, no meio do evangelho, alguém tocou a campainha. Era um homem desesperado, desempregado, que bateu aquela porta, pedindo um prato de comida para levar para sua família, que estava passando fome. A família faz o homem entrar. O dono da casa tinha uma fábrica e anota todos os contatos daquele homem para dar-lhe um emprego. A dona da casa imediatamente vai à cozinha, faz um farnel farto para que ele levasse para a casa dele. E combinam que, passado ele iria para a fábrica para iniciar o seu trabalho. O homem foi embora, se reúnem todos à mesa para a prece final. A garotinha, feliz, vira-se para o avô e diz: ah, vovô, Jesus não pôde vir de novo, mas mandou alguém no lugar dele. Se cada vez que nós estivermos em crise, percebermos que a vida nos pede olhar em volta e ajudar a quem precisa mais do que nós, será sempre Jesus mandando alguém para a nossa vida. Não nos esqueçamos disso nunca, porque muitas vezes fechamos a porta do nosso coração a quem mais precisa. E quantas vezes um dirigente da casa espírita vem à frente nos propor trabalho e nós sempre nos desculpamos dizendo de que naquele dia, infelizmente, já estamos ocupados. Imagine se na nossa hora do desencarne os nossos mentores também disserem que estão ocupados e não vierem nos buscar. Nós vamos ter dificuldade. Então pensemos que Jesus chega até nós das maneiras mais diversas. Quando o Chico era muito novo, ele e o irmão José tinham um amigo muito doente. E Emmanuel disse: olha, numa caverna perto aqui de Pedro Leopoldo, há uma planta, assim, assim, assim,
Se vocês forem lá e fizerem um chá dessa planta, o amigo de vocês vai ficar bom. Nessa época, o Chico tinha um vira-lata chamado Lorde, que foi uma das paixões da vida dele. Os três foram o Chico, o José, irmão dele, e o Lorde, até a caverna. No meio do caminho, o José começou a dizer: Chico, e fulano? Você não acha fulano meio orgulhoso? O Chico fulano é um pouco orgulhoso mesmo. E Beltrano, você não acha vaidoso? Até que Beltrano é um pouco vaidoso. Emmanuel apareceu e diz: cuidado. Às vezes, das pessoas que nós achamos inferiores a nós, vêm as grandes lições. Chegaram na caverna, entraram e andaram com uma vela na mão. De repente, a vela apagou. Nenhum dos dois, nem o Chico, nem o irmão, sabiam como voltar. Começaram a ficar desesperados. Por quê? Porque ninguém na cidade sabia que eles tinham ido buscar a tal da planta. Chico, pelo amor de Deus, chama o seu protetor. Chico chamou. Emmanuel apareceu e disse: soltem o Lorde. De vocês três, o único que conhece a saída é o cachorro. E não deu outra. Eles soltaram o Lorde, em meio segundo o cachorro encontrou a saída. Justamente o cachorro que, teoricamente, não tinha nenhum raciocínio. Às vezes recusamos ajuda, porque achamos que fulano não entende o nosso caso, que fulano não tem a experiência de vida que temos. Mas ouçamos todas as vozes do carinho, do amor, para que consigamos solucionar um dos momentos mais difíceis da nossa vida, que é quando parece que não haverá solução para as nossas angústias. Seja a saúde do corpo ou da alma, seja o nosso psiquismo, o que quer que esteja precisando de ajuda, vamos pedir ajuda. Vamos buscar ajuda com toda simplicidade, sem nenhuma vergonha, e não haverá crise que nos domine, porque estaremos sempre sintonizados com as forças maiores que podem e querem, de todas as maneiras, nos ajudar. Quando Chico fazia a distribuição, havia uma senhora que tinha um marido que bebia muito. E o Chico pegava uma nota de R$1, naquela época R$1 valia alguma coisa, ele dobrava bem pequenininho e colocava na mão dela. Olha, minha filha, isso aqui é para você comprar pão para os seus filhos. E ela escondia, porque se o marido visse, ele pegava aquele dinheiro para beber. Um dia, o alcoólatra, marido dela, morreu. Passou-se um tempo, ela morreu também. O Chico gostava de ir no cemitério para pensar. E, para sua surpresa, um dia, aquela senhora apareceu. Chico, que bom te encontrar. Você não sabe, mas você acredita que deste lado da vida eu tomo conta do meu marido? Tomei conta a vida inteira e hoje ele está se recuperando, mas quem toma conta dele sou eu. E o Chico, minha filha, então sua tarefa não terminou na Terra. Não, Chico, não terminou. Isso não é para desanimar as mulheres da plateia, não. Mas tem gente que continua. Ela segurou a mão do Chico e disse: obrigada, meu amigo, por aquela nota de R$1 que tantas vezes você colocou na minha mão. Ela desapareceu. Quando o Chico olhou, na mão dele tinha uma gota dourada no meio da mão dele. Levou 2 semanas para desaparecer. Era
a recompensa daquela senhora pela ajuda que tinha tido. E o Chico ficou 2 semanas usando paletó no calor de Uberaba para esconder a mão no bolso, com vergonha de que as pessoas vissem que havia uma gota dourada no meio da mão dele. Meus amigos, se algo eu pude desejar, é que tenhamos uma gota dourada na nossa mão, que vai levar ajuda, no nosso coração, que vai amar, que vai servir, sem nunca desanimar. Principalmente quando tudo nos convidar ao desânimo. Aí é a hora de continuar. Eu agradeço demais os dias felizes que passei aqui com vocês. Raul já está no Rio de Janeiro, em sua casa, viveu dias felizes comigo. Moab José nos trouxe e já nos comprometemos a voltar no ano que vem para rever vocês todos. Obrigada por todo o carinho, por toda a alegria, por toda a energia, pelas casas espíritas maravilhosas que nos acolheram, por seus dirigentes e principalmente por cada um de vocês. Quando forem a Brasília, se forem no primeiro sábado do mês às 19h à comunhão, não fujam de mim, porque eu estarei lá. Ao longo de sua narrativa, Maíse Braga aborda com profundidade o valor espiritual das crises, oferecendo uma visão que ultrapassa a aparência destrutiva dos momentos difíceis. A dor, quando compreendida sob a luz da imortalidade, deixa de ser um fim e passa a ser um processo de esvaziamento do ego, de amadurecimento interior e de abertura à verdadeira vida do espírito. Ela não apenas revela o que já somos, mas indica, com clareza, o que ainda precisamos conquistar. A codificação esclarece que as provas são instrumentos naturais do progresso, algumas vezes escolhidas ou aceitas pelo espírito antes do renascimento corporal. Elas não têm por fim castigar, mas sim fortalecer virtudes ainda frágeis, depurar emoções endurecidas e favorecer a libertação de antigos apegos. Muitas dessas experiências são estruturadas com o auxílio de espíritos mais elevados, que identificam, com sabedoria, as tendências que o ser ainda precisa corrigir. Em meio ao caos das experiências humanas, o sofrimento pode se converter em impulso luminoso para a renovação moral, desde que não seja desperdiçado em revolta ou desespero. O que parece um colapso, sob o olhar terreno, pode ser, do ponto de vista espiritual, o desabrochar silencioso da consciência. Nesse processo, a prece sincera, a resignação e a manutenção da sintonia elevada pela fé se tornam pontes indispensáveis entre a criatura e o mundo invisível benfeitor. A doutrina revela que os espíritos superiores não interferem diretamente na matéria, mas atuam sobre os encarnados e sobre os desencarnados simpáticos às suas intuições. Toda disposição íntima para o bem amplia a receptividade da alma à assistência invisível. Assim, todo gesto de compaixão, toda oração emitida com humildade, são convocatórias silenciosas ao concurso dos benfeitores do plano maior, cuja presença sutil pode alterar por completo os rumos de uma existência. Mesmo nos quadros de mais aguda aflição, jamais estamos desamparados, pois a misericórdia divina dispõe de recursos que escapam à nossa visão limitada. Outro aspecto essencial da vida do espírito é a continuidade dos laços afetivos e dos deveres assumidos. A desencarnação não dissolve vínculos legítimos, nem elimina as responsabilidades contraídas de outras existências. Ao contrário, muitas vezes é do outro lado da vida que esses laços se intensificam, permitindo que o espírito prossiga servindo, amando e reparando, agora com maior lucidez e liberdade de ação. A imortalidade não interrompe a trajetória do espírito. Por isso, muitos reencontros entre encarnados e desencarnados, e mesmo que não conscientes, ocorrem nos instantes de dor, por meio do sono físico, por exemplo, ou de oração, como forma de alívio mútuo e cooperação. Por fim, a influência dos espíritos nos acontecimentos humanos não deve ser tratada como exceção, mas como realidade consistente. A atuação espiritual em todos os campos da vida,
desde as inspirações para o progresso intelectual até os consolos discretos no lar em sofrimento. Em muitos casos, essa ação se manifesta também por vias ostensivas, por meio de médiuns sensíveis ou mesmo através de fenômenos de intuição e assistência silenciosa, que escapam à percepção comum, mas não à lógica da vida espiritual organizada. A mediunidade como caridade, quando disciplinada e esclarecida, permite que essas trocas se tornem conscientes e produtivas, ajustando-se às leis superiores que regem a harmonia entre os dois planos da vida. Diante dessas questões, o Espiritismo convida à conquista do equilíbrio, alicerçado por uma fé raciocinada e envolvida em sentimentos de amor e confiança em Deus. Para que seja suportável e transformadora a experiência das adversidades que surgirem, é por meio do esforço constante de aprimoramento que nos tornamos canais abertos às respostas superiores. Que cada crise seja, então, uma travessia consciente rumo à luz que nos espera além da sombra, não como um prêmio externo, mas como a consequência natural do crescimento do espírito em direção a Deus.